E essa jogada do Vini, tremenda, foi muito legal. Mas o Paraguai, o que é que está acontecendo com eles agora? Acho que a Alemanha vai passar pelo mesmo que Brasil e Japão, ou seja, vai mudar igual. Quando você ver isso, vai me contar em abril? No fim, não sei se aconteceu. Não quis esperar mais para gravar este vídeo. No próximo, vamos falar sobre a seleção alemã. Mas é um choque estar perdendo para o Paraguai por 1-0 no intervalo, que é uma seleção, a paraguaia, que começou perdendo de 4-1. No primeiro jogo, foram goleados pelos Estados Unidos. Nunca imaginei, após o jogo contra a Turquia, em que marcaram no primeiro minuto e depois só se defenderam o resto da partida, que a gente ia estar aqui, nessas oitavas de final. Bom, o Brasil saiu mais ou menos ileso de uma coisa que poderia ter sido mortal nesse país. Quem conhece um pouquinho Brasil, a paixão dos brasileiros pelo futebol e como está a torcida com essa seleção nos últimos anos, já que faz muito tempo que não são protagonistas? Imaginem as críticas ao Ancelotti. Olha só, ainda bem que o Benício é novo e está se destacando, principalmente pela jogada que vamos comentar já já. Mas teria sido tremendo, e no entanto passou por esse momento terrível. Porque os japoneses são um time. O Japão é um time que assim que acabar com a maldição de perder nas Copas do Mundo. Sempre de uma maneira trágica. E agora vamos contar o que eles fizeram nas 3 últimas Copas, incluindo esta. Eu acho que eles vão chegar muito longe, mas por enquanto eles têm como uma barreira ali que são, eu ia dizer as oitavas de final, não é? Oitavas de final em Copas passadas. E agora a barreira foi transferida para as oitavas de final. Porque colocaram essa nova fase aí, bom, como a FIFA quis, né? Copa do Mundo ainda mais longa e mais difícil, porque claro, hoje vamos ver um Marrocos e Países Baixos. Cara, e você pensa, poxa, é impossível, ou Holanda, é impossível que duas seleções tão boas como essas, que poderiam ir muito mais longe, uma das duas tenha que ser eliminada hoje. Bom, como eu disse, o Brasil passou por maus bocados, mas Vinícius fez essa jogada incrível, que quase terminou em gol. Hoje, o Vinícius não marcou. Casemiro fez o primeiro gol, o de empate, e depois Martinelli, que vinha jogando muito mal. Mesmo assim, veja só. Olha, eles receberam, eu estava vendo nas redes sociais, todas as críticas iam para o Martinelli e para o Casemiro, os autores dos 2 gols, e sobre o Casemiro estão dizendo coisas pesadas. Sim, que ele não é mais o mesmo de antes, claro. Mas olha, ele apareceu para fazer o gol de empate. Bom, a jogada do Vini começa, é uma verdadeira loucura, não posso mostrar tudo aqui, mas enfim, começa com uma caneta que ele faz vindo de uma bola que, ou seja, é caneta com domínio, ou domínio com caneta, né? Olhem aqui, pim, pam, a caneta que ele dá no jogador japonês e depois uma jogada bem ao estilo do Vini, né? Se livrando ali do marcador, depois desse drible, e para mim uma das melhores jogadas do que tivemos até agora na Copa do Mundo. O Endrick estava por ali, embora o passe fosse complicado para o companheiro dele, Vinícius também não é como se fosse muito difícil para o Vinícius acabar tentando sozinho, né? Mas nesse caso ele fez muito bem, reparem como, bom, vocês já viram a jogada por aí, né? Também não posso mostrar muito aqui. Ele fingiu que ia para dentro, saiu para fora, e aquele último corte que ele faz, finge o chute de sempre e depois, como sai, para fora. E a jogada que termina com o lado de fora do pé, tentando colocar bem, mas bom, não colocou tão bem assim. Poderia ter aberto mais, estava complicado. Tinha o defensor japonês em cima e Suzuki, o goleiro do Japão, desviou por muito pouco e a bola acabou batendo na trave. Fantástica a jogada de Vini, que está se destacando nesta Copa do Mundo. E de que maneira, por sinal? E nada. E o Brasil respira tranquilo e Ancelotti respira tranquilo. Claro, o que vão dizer para Ancelotti? O que vão dizer para Ancelotti sobre viradas, né? E depois, quando focaram nele, ele parecia muito tranquilo com o gol do Martinelli, e você pensa, cara, onde é que você guarda esse nervosismo? Mas, bom, a gente já viu ele fazer aquele gesto de calma, calma, quando o Rodrigo fez aquele gol contra o City na 14ª. 14ª, que todo mundo ficou maluco, né? Ancelotti estava lá, calma, calma. Muitas vezes ele ficava soprando o café, enfim, ele é assim.
Fico muito feliz por ele, pois seria terrível se o Brasil fosse eliminado na fase de 16avos de final. E Ancelotti foi contratado justamente para voltar a ganhar a Copa do Mundo com o Brasil. Bom, foi um dia de muitas notícias em torno do Real Madrid. Primeiro isso, o comunicado sobre Nico Paz do Real Madrid agora é oficial. Atenção, porque o comunicado tem coisas muito interessantes na sua leitura que destacam principalmente a decisão do jogador. E o Real Madrid tem uma opção de compra unilateral para o próximo ano, diz. Assim, o Real Madrid, o Como e Nico Paz chegaram a um acordo para que o jogador permaneça na próxima temporada, 2027 no time italiano. Esse acordo, que foi realizado a pedido do próprio jogador, também prevê que o Real Madrid mantém uma opção unilateral de recompra dos direitos federativos de Nico Paz para as temporadas 26, 27 e 28. Não se fala aqui sobre os valores, dos quais se falou na época. O Madrid, ou o Como, compra por 60 milhões, o Madrid pode recomprar por 80. Ou seja, custaria 20 para o Real Madrid no próximo ano. Isso quer dizer que, bom, este ano poderia recomprar por 10, no próximo ano você recompra por 20. Você atende ao desejo do jogador que queria ficar mais um ano no Como, porque, bom, conseguiram a classificação para 20. Você atende ao desejo do jogador que queria permanecer mais um ano. E aqui? Nos han ganado a clasificação para a Champions. O mais importante, ele sabia que no Real Madrid não seria titular, ou pelo menos era assim que ele percebia. E é aí que me lembro da conversa que tive outro dia com Alberto Pereiro, aqui em Dallas, em que ele dizia, que ele demonstrou que ele não quer, ou seja, ele não quer chegar agora ao Real Madrid. Entendo que é por isso, pois ele se vê como reserva. Porque se for porque ele não se identifica, não é o sonho dele, não é o quê? Então, estamos falando de um Nodegar, e isso não, eu acho que não. Acho que disseram ao garoto. Contrataram o Bernardo Silva para o Madrid, o meio-campo tem problemas, mas com a chegada do Mourinho, parece que você não vai jogar. O garoto disse, quero jogar os 90 minutos de cada partida porque sou indiscutível, provavelmente por influência do Sesc. E ele tem esse direito. Você será essencial para mim, etc, né? Insisto, não vejo isso como algo ruim, mas sim, de fato, no próximo ano, pode-se trazer o garoto de volta, já com um panorama muito mais claro. Se ele voltar a se destacar no Como, olha, aí já é para dizer, olha, já era, principalmente porque só vai ter essa oportunidade, só vai ter essa. Coloquem nos comentários o que vocês acham. Hoje também se falou, bom, eu ia dizer que, como é que ele se chama? Nico Paz. Deixa eu ver se não perdi a paginazinha. Nico Paz também falou, ele comentou, né? E ele comunicou em outro, perdoe a redundância, comunicado ao mesmo tempo em que o Real Madrid lançava o seguinte, nas redes sociais, como os jogadores costumam fazer. Após semanas refletindo, decidi que o melhor para minha carreira agora é seguir no Como por mais um ano. Clube que me fez crescer e ser o jogador que sou. Acredito que essa é a melhor decisão para mim e para o Real Madrid, já que este é um ano muito importante nesta etapa da minha carreira e uma oportunidade única para continuar crescendo, Desculpa, perdi o fio da meada como jogador de futebol e para me preparar melhor para o futuro. E é que eu estava em dúvida, porque claro, aqui o que nos disseram é que o Como compra e o Real Madrid tem uma opção de recompra. Falam o tempo todo de mais um ano. Hein? Já vamos descobrir porque aqui, desculpem, a tela não estava sendo compartilhada, desculpem. Já vamos descobrir porque aqui tem algo que não está batendo para mim. Ele compra por 60 milhões, mas por quantos anos? Porque falam só de mais um ano. Será que essa venda foi estendida? Porque foi uma venda de 50% dos direitos do jogador. Não sei, vamos descobrir ou teremos mais informações, imagino, nos próximos meses. A questão é que, e para o que nos interessa, além dos números, é que o garoto pode vir no próximo ano para o Real Madrid com essa opção de recompra por parte do clube merengue.
Hoje se falou muito desse homem, do Rodri. Rodri. Rodri, O quê? Estão jogando dados por aí? Estamos vendo o Rodri jogar e preocupa na Espanha, pois não está em sua melhor fase. Preciso falar algo aqui, pois vão comentar. Mas você não dizia que via o Madrid contratando ele? O lance do Riquelme com o Rodri, pelo que vejo, não me convence. Para mim, não me sinto diminuído por isso. Vocês sabem como sou, quem me acompanha no canal há muito tempo já conhece. Eu não tenho nenhum problema em corrigir absolutamente nada. Não penso mesmo sobre Rodri hoje, a menos que ele termine muito bem a Copa e melhore no próximo jogo. Hoje penso diferente de algumas semanas atrás. Eu acreditava que Rodri já estava bem. Estão surgindo questões preocupantes. Por exemplo, apenas 4% dos passes de Rodri foram para avanço em campo na Copa do Mundo de 2026. 14 de 350 passes no total, o resto foram horizontais. Aí você pode dizer, é um pouco injusto ao ver o que outros meio-campistas estão fazendo. Entre eles, Vitinha, por exemplo. Bom, mas isso é coerente com o futebol que a Espanha está desenvolvendo? Também. A Espanha não está jogando muito bem. E o meio-campo está sendo muito horizontal. E Pedri e seu companheiro, mais do mesmo. Um time muda com o meio-campista. Se Rodri estivesse melhor, a Espanha também estaria, sem dúvida. O mesmo vale para Pedri. Por isso, Luis de la Fuente não encontra o terceiro componente ali. O primeiro jogo foi Fabián, o segundo foi Dani Olmo. Eu ficaria com Olmo, por sinal. Ele é mais venenoso, a Espanha tem mais verticalidade com Olmo. Depois foi Miquel Merino no terceiro, não é? Mas Rodri é o motorzinho ali. E ele não está bem, não está bem. E depois teve outra coisa que preocupou bastante. Bom, tem gente que não se preocupou porque confirma o que já diziam. Eu já tinha falado para vocês, né? Mas nisso não me importo de corrigir. E se isso for verdade, que estão dizendo na Inglaterra que Rodri faria uma cirurgia depois da Copa do Mundo por uma lesão misteriosa que dizem ser no quadril, que ele não está totalmente confortável com o quadril. Faria sentido porque uma ruptura de ligamento cruzado muda totalmente a sua pisada, muda quem você era antes. E pode te causar outros problemas. E não seria o primeiro caso, nem o primeiro, nem o último caso, muito menos. Porque muitos jogadores de futebol mudaram seu jeito de jogar, de pisar e de se movimentar após uma lesão no cruzado. Não é? Pode ser. Se isso for verdade, que eu não quero que seja verdade, ninguém quer que um jogador de futebol passe por esse momento, né? Depois de ter tido uma lesão no cruzado, de ter que passar por isso. Embora tenha muita gente que odeia o Rodri e fica feliz. Bom, fazer o quê? Que Deus os abençoe, né? Mas nem com ele, nem com qualquer outro jogador, né? Mas agora sim. Mas não só por essa notícia. Vejo o Rodri jogando e, sinceramente, acho bom que não o contratamos. Agora mesmo, talvez daqui a 2 semanas, o cara cresça e seja como o Busquets na Copa do Mundo de 2010, que começou jogando muito mal e terminou jogando muito bem. Talvez. Vicente Del Bosque disse, se eu voltasse a jogar futebol, queria ser como o Busquets. Ele fez uma Copa do Mundo incrível depois daquele momento, apesar de não ter ido bem no primeiro jogo contra a Suíça. Mas claro, Rodri já jogou 3 partidas e todos os minutos, enquanto Tudimendi, nenhum, e não foi bem. Então, bom, tem muito madridista por aí dizendo ainda bem que Dal e, bom, criticando o candidato na época, Riquelme, que já tinha contratado ele já tinha contratado ele. Enfim. Vamos falar do Madrid com a Venezuela. Lindo o que o clube fez. Meu clube sempre presente e sempre se adiantando aos outros, né? A Fundação Real Madrid lançou uma campanha de arrecadação de fundos. Não só doa 1 milhão, como também faz uma campanha, inicia uma campanha de arrecadação de fundos em colaboração com a Cruz Vermelha, como fizeram para a Dana em Valência, etc. Destinada a apoiar os afetados pelos terremotos na Venezuela. O Real Madrid decidiu apoiar essa campanha com a doação de 1 milhão. Ou seja, dentro dessa campanha coloca 1 milhão em Madrid e outro 1 milhão Florentino Pérez. Incrível! Nesse sentido, o Madrid está sempre na vanguarda. E o último do que se falou nas últimas horas é dessa bomba no basquete.
Quem entende mais de basquete, escreva aqui e me fale sobre esse homem. Do Pedro Martínez. Não é o José Rodrigues Siero, o jornalista que se parece muito e acho engraçado. Este aqui, quem? Que se parece mucho, me hace mucha gracia. Aquele que fala assim porque não sei quantos, não sei o que, né? Pois Pedro Martínez é o treinador do Valência Basket, que fez o Valência Basket campeão nesta final contra o Barça, da Liga de Basquete. E claro, será que o Madrid estaria demitindo o Scariolo, que é... Ou, em teoria, o Madrid tinha dado confiança depois de terminar. Olha, em segundo lugar na Euroliga, com a semifinal que perdemos. Terrível, após todas essas lesões. Estou convencido de que o Madrid teria vencido a Copa da Europa de basquete se não tivéssemos tanta má sorte. Mas um papel muito ruim, saindo logo de cara na Liga Espanhola de basquete, né? E claro, o Real Madrid não teria perdoado isso. No início, havia confiança, mas depois já pensariam em demitir Scariolo e contratar esse senhor que dizem ser certo. Ele assinará por 3 temporadas e o Madrid pagará 1 milhão da rescisão ao Valência Basket. O salário do Pedro vai chegar a 1,2 milhão líquidos. A saída será comunicada amanhã a Scariolo e a rescisão do contrato do técnico italiano ficará pendente. Me dá pena, mas não sei se isso me anima, porque esse senhor, apesar do grande trabalho no Valência Basket, não o conheço bem. Eu vejo aqui reações muito exageradas a favor e outras muito contra. Digam vocês nos comentários o que acham. Dizem ainda que o chamam de antimadridista e afins. Não sei, me digam o que vocês acham, porque isso gerou uma baita polêmica. Que tudo dê certo para vocês, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, deem hype no vídeo, por favor, e nos vemos no próximo, onde vamos comentar sobre isso da Alemanha, que agora tem 45 minutos pela frente, para ver se consegue virar isso, e se não, é drama total, na Mannschaft. Tchau!